Para falar que fadas não existem, eu preciso ser um fadólogo? Não. Fala galera, beleza? Vitor Santos aqui, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você está no meu canal, não é o Metaforando. Nesse canal eu trago um pouco da minha visão pessoal sobre alguns temas, geralmente de forma bem irreverente, de forma bem informal, e para trocar aqui esse papo com vocês, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Show de bola! Comecei aqui com essa breve introdução para falar sobre algo nesse vídeo. Muitas vezes a gente ouve falar na internet uma certa censura, né? E aqui eu não estou entrando em mérito político, como eu falo, aqui eu quero trazer minha opinião sobre alguns temas, mas eu não quero falar de política nem me associar a um dos lados do espectro político. Mas a gente ouve falar muito o seguinte, o fulano não pode falar desse assunto, porque o fulano não é dessa linha. Então, por exemplo, para você falar de linguagem corporal, primeiro, você vai ter que estar inserido no contexto de linguagem corporal. Mas você é psicólogo, você estudou, você tem inúmeros artigos para falar sobre linguagem corporal. Se você não for aqui da área da linguagem corporal, bicho, você não pode falar. Beleza? Você não vive nossa realidade, você não sabe como é que é. Aqui eu não estou tentando reduzir nem deixar de forma simplória. Eu não estou tentando ser reducionista com argumentos. Até porque, como eu vou falar agora, eu entendo sim, na minha visão, que existe uma diferença entre relevância de opiniões, quando a opinião ela é ali expressa de maneira mais pessoal e não com base em evidências, em base em argumentos. A gente tem ali uma expressão, enfim, uma externalização de opiniões com base na vivência pessoal. Eu acredito sim que algumas áreas elas vão demonstrar uma relevância maior para pessoas, ou enfim, para quem estiver associado ao contexto do que está sendo falado. Então, por exemplo, se a gente vamos ter pessoas dando a opinião pessoal sobre um livro de linguagem corporal que foi lançado. A minha opinião, ela tende a ser mais relevante que a de um psicólogo, não porque eu sou o cara da linguagem corporal que estudou e é perito, não, porque eu devo ter um contato muito maior que esse psicólogo. Esse psicólogo vai fazer um relato, enfim, uma opinião de forma mais geral, mais abrangente. E claro que com os conhecimentos que ele se vale, que são conhecimentos bases, que é utilizado ali para formar teorias da linguagem corporal. Mas eu entendo essa diferença na relevância. Ou, por exemplo, a gente vai falar sobre se deve ou não, se é ético ou se não é ético utilizar a linguagem corporal no tribunal. A minha opinião ela vai ter uma relevância X. A opinião de juristas, operadores do direito vai ter uma relevância maior, porque são pessoas que convivem com essa realidade bem mais do que eu, tá certo? A dos psicólogos vai ter uma relevância ainda maior do que a minha, porque são profissionais que estão ali lidando diariamente, psicólogos profissionais da psicologia jurídica, eu digo, estão lidando ali com a mente em contexto jurídico, então eu entendo essa divergência de relevância, Divergência não, essa diferença de relevância. Agora, o que eu observo às vezes na internet é um movimento, assim, de tentar censurar qualquer opinião que não esteja diretamente associada ao contexto, Olha, se você não está nesse contexto de linguagem corporal, você não pode falar nada disso aqui. Você não pode falar porque você não está nesse contexto, você não vive linguagem corporal do jeito que eu vivo, E aqui, gente, eu não estou dando aval, é uma situação meio chata de falar isso, porque pegam o seu discurso e catalogam, rotulam você, colocam você numa bolinha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que respeitar todas as opiniões diversas. Eu entendo sim que existe uma grande diferença entre relevância, quando a pessoa está dando uma opinião com vivência, certo? Ela tem vivência na área, e uma outra pessoa dando opinião sem vivência. Agora, o que a gente deve levar em consideração são os fatos, Os dados, como diz a Gabriela Prioli lá no Flow Podcast. Os dados, os fatos. Contra fatos não há argumento. Não, sempre há argumento de qualquer lado, de qualquer situação. Mas você não pode vetar, Você não pode censurar o direito a uma opinião que se baseie em fatos e dados, certo? Isso é a minha visão. Foi como eu comecei aqui o episódio nesse vídeo. Para dizer que fadas não existem, eu preciso ser fadólogo. Preciso ser assim, um cara que dedicou a vida profundamente a estudar fadas e dizer, olha, fadas não existem. E realmente, estudei a vida inteira aqui. Depois de 30 anos eu posso dizer que não existem. Peter Pan, me dá meu dinheiro de volta, que a Sininho é a maior propaganda falsa do mundo. Não preciso fazer isso. Eu posso pegar meramente algumas evidências científicas, falar um pouco do processo de etologia, o processo da evolução, trazer para jogo algumas das espécies variáveis,
que se desenvolveram, que a fada deveria ser ali um processo, um parente que a gente tem ali no nosso próprio processo ali com os primatas, né, da evolução. Então, bastariam algumas pesquisas para evidenciar, falar, olha, não existe evidência de que fadas existam. Então, bastaria isso. Ah, mas você não é fadólogo, você não é do meio, você não pode opinar. O problema que eu vejo com esse negócio de você não pode opinar, primeiro é que você reforça a bolha, né? Você não tem realmente um debate, nunca vai ter um debate. Se eu censuro a sua opinião porque você não é do meio, você não sabe o que você está falando porque você não é do meio, então automaticamente sua opinião ela é inválida, eu reforço uma bolha, né? Eu não tenho aqui um intercâmbio de ideias. E quando eu não tenho esse intercâmbio de ideias, o conhecimento não evolui, ele se torna dogma, e ele ali cria uma dissonância social muito grande, que agora eu sou da galera das fadas. Se vier um cara aqui que não se encaixa nos padrões que eu tenho aqui com o pessoal da fada, se ele não usa camiseta de fadinha, se ele não tem uma foto da Sininho estampada na camiseta, se ele não tá com uma asinha, esse cara eu já não vou conversar com ele. Então você cria ali, você vai apenas afastando socialmente as pessoas umas das outras. Quando você cria esse negócio de, olha, você não pode falar aqui nessa situação, porque você não vive com a gente, quando você cria isso, você acaba reforçando, na verdade, a bolha, né? Então eu acabo criando e reforçando um escudo ainda maior, e tudo que não se encaixa nesse escudinho, né, de dentro aqui do domo, né, eu vou deixar para fora. Eu vou sempre criar essa aversão. E no fim das contas, como sociedade, a gente tem que pensar, creio eu, em propostas, em formas de argumentar, em formas de debater que aproximem a gente, né? Aproximem o cara que está muito diferente, o cara que não enxerga como eu enxergo. Eu preciso criar uma forma de debate, de discussão, um vídeo, eu vou criar ali uma argumentação, eu vou conseguir falar para ele e entender o meu ponto para a gente se aproximar. E não falar, esse cara é um burro, porque ele não vive o que eu vivo, então ele é um burro, 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 se afasta. A gente tem que pensar em formas sociais de juntar as pessoas, não o contrário, né? Claro que eu também entendo, como eu falei, a diferença de relevância, e claro que existem opiniões muito mal embasadas. A pessoa não sabe nem formar uma opinião. Ela fala qualquer coisa, sem dado, muitas vezes num tom preconceituoso, e muitas vezes apenas para ofender. A pessoa não quer nenhum debate, ela só quer ofender. E aí como é que você vai deixar uma pessoa dessa falar? Você entende como é complicado? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que tentar pensar em formas de enriquecer a ideia principal de que vamos todos conversar. Mas vamos pensar melhor e conversar de forma um pouco mais inteligente. Mas vamos todos conversar. E não você falar com você, a gente fala com a gente. Isso eu realmente não entendo e não acho digno, não acho que tende a enriquecer o nosso conhecimento e muito menos a nossa sociedade como um todo. Mas claro que isso é só a minha opinião. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Valeus!